Olá, bem-vindos à aula 16. Aula 16 continua o ensemble canônico e hoje nós vamos estudar mais alguns problemas onde a gente consegue resolver as coisas com o ensemble canônico e antecipar algumas ideias que vão ser elaboradas nas próximas aulas. Então, correndo o risco de chatear vocês de repetição, mas a repetição às vezes ajuda a fazer com que as coisas fiquem claras, né? Então, o nosso procedimento sempre é fazer a relação com a termodinâmica. E nós, no ensemble canônico, fazemos isso usando o peso de Boltzmann, usando a função de partição. Eu espero que já tenha ficado claro que a função de partição é tudo nessa formulação. E aí, quando você faz a função de partição, você acaba com uma função que é a função de T, V e N, que você controla na temperatura, que é muito importante e útil para relações com o laboratório, né? E a estrela da nossa festa, aqui, a estrela do nosso procedimento, que é a função de partição, leva a gente à energia livre de Helmholtz, que faz a conexão com a termodinâmica, né? E a relação é essa, que eu já falei várias vezes, a gente já virou para lá, já virou para cá, já fez. E, ao fazer isso, a gente fez essa transformação de Legendre. Muito bom. Então, nós fizemos vários exemplos. E quando lá no ensemble microcanônico nós fizemos vários exemplos, nós fizemos o sólido de Einstein. Então, agora nós vamos fazer o sólido de Einstein usando esta formulação, a formulação do ensemble canônico. Então, vocês lembram, o problema, quando ele tinha energia constante, você ia na energia, né? E ia tratar. Agora, aqui, eu estou mostrando a energia para vocês para o conjunto, né? Quer dizer, por uma distribuição de NJ, o que eu tenho é isso. Eu tenho essa energia total do meu sistema com N átomos. Cada átomo tem uma ocupação, então o átomo 1 tem uma ocupação N1, o átomo 2 tem uma ocupação N2 e assim por diante, quer dizer, o estado quântico que ele está. E cada um desses N's tem a liberdade de ser 0, 1, 2, qualquer número, né? Então, os N osciladores, eles correspondem a um número, a números de ocupação, N1, N2, Nn. Então, cada oscilador, quer dizer, cada átomo que está oscilando ali, né, ele pode estar em qualquer um desses estados quânticos aqui, de 0 a infinito. Por isso que esse problema, quando fizemos no ensemble microcanônico, ele foi complicado para fazer aquela conta, né, de achar um número de estados. Foi talvez o mais sofisticado dos casos que a gente fez. Mas então, o que eu quero, o que nós queremos sempre, é calcular a função de partição. Então, eu tenho que somar sobre todas as ocupações, sobre todas as ocupações, a exponencial de A menos beta, esta energia. Então, essa é a função de partição que nós queremos somar. Isso corresponde a somar para N1, somar para N2, somar para Nn, a exponencial de menos somatória J de 1 a N para o NJ. Né? Então, se eu estou fazendo para N1, eu venho aqui e faço soma de N1, de 1 até N para o N1. Faço essa soma. Aí depois eu vou e faço para o N2, vou e faço para o N3. Então, a minha exponencial, ela é a exponencial de uma soma. A exponencial de uma soma pode ser escrita como o produto das exponenciais, né? Então, a soma, ela fatora, né? Ela fatora num produto de exponenciais, né? Porque eu vou ter a exponencial para N, eu falei N1. Pega um N geral, então, eu tenho que somar para uma partícula a ocupação desde N0 até N infinito da exponencial de menos N, que é o caso da partícula que eu estou olhando, mais meio beta H ômega, que é essa expressão, tudo elevado a N. Então, de novo, esse é um problema que fatora, e eu tenho o que está aqui dentro é a função de partição Z1. Tá? Então, o que eu tenho que fazer
é achar essa função de partição. Se eu tiver essa, eu tenho a função de partição toda. Então, nós precisamos calcular essa função de partição. Então, você olha isso aqui e você vê que você tem uma soma da exponencial de menos n mais meio. Esse menos meio beta h ômega, isso é uma constante, né? Então, esse meio aqui pode sair para fora e ficar na frente da soma, certo? E aí o que sobrou? Sobrou a soma da exponencial de menos beta h n beta h ômega. Isso você pode escrever exponencial de menos beta h ômega elevado a n. Certo? O termo que sobrou é n beta h ômega, que eu escrevo exponencial de menos beta h ômega elevado a n. Aí você olha essa expressão e você lembra que, felizmente, essa é uma expressão que a gente tem a forma analítica dessa soma. Essa soma é x elevado a n. O que está aqui dentro dessa chavinha aqui é x. Esse x está elevado a n, então x elevado a n de 0 a infinito é uma soma que dá 1 menos x, onde x é esse termo aqui. Tá, então eu vou ter o meu z, ele vai ser 1 sobre 1 menos exponencial de menos beta h ômega, e em cima eu tenho esse número aqui. Então, veja, isso que está aqui, veio aqui, é esse termo. E isso aqui é 1, que estaria aqui, né? 1 menos x, que veio aqui. Então, desculpa, nós fechamos. Z1 é dado por essa expressão. E Z é essa expressão inteira aqui, num parênteses, elevado a n. Então, eu tenho a função de partição do problema, não é? Aí, o que a gente faz? A gente toma o log dessa função de partição e divide por n. E aí, isso aí leva a gente... Você tinha aqui aquela subtração, né? O log da subtração é o log de um menos, você está no denominador, o log do outro. Né? E o n, isso aqui era z a n. Quando eu tomei o log, caiu um n aqui e cancelou esse n. Então, tudo que não depende de n está aqui. 1 sobre n ln de n é essa expressão. É trivial ver a partir da imagem anterior. E o que eu quero é f, a função energia livre por partícula. Cadê o meu mouse? Isso aqui é essa expressão, que eu já fiz 1 sobre n, então isso aqui já está no limite de n indo para infinito, né? Não depende de n. Então, isso é quem sobreviveu. E aí eu divido por 1 sobre beta, eu troco o sinal. Isso é f, que é a nossa definição, primeira imagem de hoje. Tá? Então, nós temos f, que é dado por meio de h ômega. Eu dividi por beta, cancelou esse beta. Então, ficou só meio de h ômega. E aqui, eu multipliquei por beta, por 1 sobre beta. Então, vem 1 sobre beta aqui que acabou de se manter. Então, esse acabou de se manter. Então, f é dado por essa expressão. Então, nós temos a energia livre do problema. Se eu tenho energia livre, eu posso calcular a entropia. Me dê só um minuto aqui. Hoje o escritório remoto está um pouco frio. Vamos de volta. Então, veja, tendo F, eu posso calcular S. E S é derivar aquele termo lá com relação à temperatura. Então, se você faz essa derivada, é simples fazer essa derivada, eu deixo um exercício para vocês. E aí o S fica menos, acabou de se manter. Bom, primeiro que aquele primeiro termo é uma constante, foi embora. O segundo é que eu tinha, acabou de se manter multiplicado por isso aqui. E quando eu derivo, desculpe, acabou de se manter. Quando eu derivo com relação a t, essa expressão, eu fico com esse resultado com sinal trocado. Né? Aí agora eu deixo t
Boltzmann T e faço a derivada do log. A derivada do log dá 1 sobre a função. Aí eu tenho que derivar o que está aqui dentro, eu derivo esse cara, dá esse. Aí eu tenho que derivar o 1 sobre t, que vem e dá, a hora que você junta tudo, dá essa expressão. É simples, exercício para vocês. Aí você tem a entropia. Esta é a entropia já função da temperatura. E aí a gente pode calcular o calor específico. Se eu tenho a entropia, eu faço T ds dt. Então é mais uma derivada. Você deriva essa expressão de novo. É um cálculo. Sai meia página. Este é o calor específico. E aí você vai nas suas notas e descobre que no ensemble canônico a gente fez essa conta por outros caminhos e chegou nesse resultado. O que mostra, de novo, a equivalência dos ensembles. Você pode fazer a mecânica estatística usando o ensemble que você quiser. A física do problema tem que ser sempre a mesma. O valor do calor específico é esse aqui, independente da maneira como você fizer para chegar aqui, né? Os resultados físicos não dependem do modelo. E aí você lembra que isso aqui resolve aquele problema que do Lompetit era constante e ele mostra que o calor específico é zero. Isso aqui é aquela solução do Einstein, onde ele chegou e falou: deixa eu fazer o problema mais simples que mostra o calor específico indo para zero. O problema mais simples que mostra o calor específico indo para zero é os osciladores todos oscilando com a mesma frequência, que corresponde a um modo de vibração do sólido, que é o modo óptico. Então, ele tinha toda a física correta na cabeça. O problema tem que ser o mais simples possível, mas não mais simples que isso. Então, ele faz. Essa é a genialidade do Einstein, né? Então, com isso a gente tem o calor específico que a gente obteve anteriormente. Muito bom. Então, estamos caminhando, tudo funcionando. Aí, a gente pode calcular a energia média. Já escrever em função da temperatura, né? Então, a energia média é menos 1 sobre n d beta dln de z. Então, como tem 1 sobre n aí, cortou o n do C1 a n, isso aqui é menos d beta do ln de Z1, que a gente tem. Então, você faz essa derivada simples, rápida, e você chega à conclusão que a energia é dada por essa expressão aqui, que é aquela energia que eu falei, que, veja, você tem o caso clássico aqui, aí quando você vai baixando a temperatura, chega uma hora que os efeitos quânticos ficam importantes e você tem uma separação entre o que seria o resultado clássico, que está errado, e a correção quântica que leva a gente a um calor específico que vai a zero, né? Então, a física, muito elegante, né? O ensemble canônico mostra tudo isso de uma forma elegante, repetindo os resultados que a gente já obteve antes. Muito bom. Então, isso aqui completa o sólido de Einstein, que aí você pega, você viu como a gente fez o sólido de Einstein aqui, você volta lá e vê como é que a gente fez o sólido de Einstein no ensemble microcanônico e vê o que é mais difícil. Qual que é mais difícil de fazer? Mas depois que chegou nesses resultados, a física é sempre a mesma. Certo? Bom, agora, nós vamos lembrar o gás de Boltzmann. O gás de Boltzmann foi a única última coisa que nós fizemos no ensemble microcanônico e que já deu umas pistas do que a gente ia fazer no ensemble canônico, né? O gás de Boltzmann foi o ponta de lança ali, ele indicou o que na aula seguinte começou a ser o ensemble canônico. Então, veja, o que o Boltzmann fez, Boltzmann era o cara que acreditava em átomos, né? Então, ele achou que ele podia fazer um modelo, né, onde o número de estados associados à energia, ele falou assim, olha, nos átomos, as energias são discretas. Eu não sei quais são essas energias, mas vamos supor que eu resolvi o átomo e eu sei que cada átomo tem energia E1, E2, E3, E4, e cada átomo, agora, na minha mecânica estatística, pode estar num desses estados. Então, se isso acontecer, então eu posso estar no estado N1, no estado N2, no estado NN. Então, o número de estados que eu tenho para essa distribuição, que a gente está fazendo em termos de número de ocupação, que eu já vou falar um pouquinho mais aqui, é que eu tenho o número total
de partículas, tá certo? E é assim, vamos dizer que 4 partículas estão no estado 1. Então, N1 é 4. No estado 2 das minhas partículas, eu tenho 3 átomos, e assim por diante. Então, N1 é quantos átomos eu tenho na caixa 1, da energia 1, quantos átomos eu tenho na caixa 3, quantos átomos eu tenho na caixa N. Então, isso aqui, e aqui é uma produtória, né? Então, isso aqui é NJ, N fatorial, N1 fatorial, N2 fatorial, NN fatorial. É isso que está escrito aqui. Então, como é que a gente... As energias que nós temos são energias EJ, que vai... o EJ vai de 1, 2, 3... Então, eu tenho... É como se eu tivesse o... Você pensa o átomo de 2 níveis. Tem o estado fundamental, primeiro estado, segundo estado, terceiro estado, e assim por diante. Suponhamos que eu sei esses estados. Então, como que eu vou olhar o problema? Eu não vou olhar o problema por átomo. Eu vou olhar quantos átomos tem numa dada energia. Então, é por isso que eu digo, porque o NJ, ele é 1, né? Eu estou na energia 1, estou na energia 2. Se eu estou na energia 1, se eu estou no NJ, N1, e o N1 é 2, eu tenho 2 átomos no primeiro estado, e assim por diante. Então, veja, esses N's aqui, eles têm que somar o número total de partículas, né? Porque se eu ponho na primeira caixa 3 partículas, na segunda 2, na quarta 4, e eu tenho 20 partículas, você vai fazendo isso. Quando gastou as 20 partículas, gastou. É os N's que estão lá. Pode ter N que é 0, né? E a gente conta a energia assim. Se eu tenho N partículas na energia, N1 partículas na energia 1, a contribuição para a energia 1 é E1 vezes N1, e assim por diante. Então, as energias estão escritas em termos do número de ocupação, e o número total de partículas está escrito em termos do número de ocupação. Todo mundo aqui está escrito em termos do número de ocupação. Essa é a maneira de olhar o problema de uma forma que você consiga tirar o resultado. Então, a gente quer a função de partição. Então, nesse caso, nós vamos fazer a função de partição usando aquela expressão contínua, né? Eu sei o número de partículas para cada energia, então eu faço o número de partículas para cada energia multiplicado pela exponencial desta energia. Isso aqui está levando em conta a degenerescência. Quantos estados eu tenho com esta energia? Certo? Então, o nosso problema é assim. Ele é a soma do NJ, produtória dos NJ, exponencial de menos beta e N. Essa exponencial aqui, veja, de novo, ela é uma soma, né? É exponencial de um monte de diferença, um monte de somas com sinal negativo. Então, eu posso pegar e escrever um cara típico desses aqui, assim, exponencial de soma em J de E a menos beta J, tudo elevado a N. Então, eu posso escrever isso. Ó, o termo K, né? Eu selecionei o termo K, o NK. Então, o NK, eu posso escrever a contribuição dele como a exponencial de menos beta EK multiplicado por NK. Só que, em vez de fazer assim, eu faço chavinha aqui e elevo a NK. É a mesma coisa. Tá? Então, o que está acontecendo aqui é que eu tenho aqui um monte de exponenciais. Eu vou ter exponencial de menos beta E1 elevado a N1, menos beta E2 elevado a N2, e assim por diante. Então, eu vou ter essa exponencial aqui para E1, essa exponencial para E2, essa exponencial para E3, sempre elevado ao N associado. Aí você descobre, então, e o Z, ele vai ser um Z1 elevado a N, porque o problema é não interagente. Aí você nota o seguinte, se isso aqui é o Z1 elevado a N, a minha solução vai ser exponencial de menos beta EJ. Por que que é menos beta EJ? Note bem isso aqui, esse resultado. Eu estou dizendo aqui para você, eu estou fazendo o pulo do gato, mas eu vou explicar na próxima imagem lá. Então, isso aqui me leva aqui, a minha função de equação fatora, ela é elevada a n e eu tenho um Z1. E o Z1 tem essa expressão. Por que que o Z1 tem essa expressão? Sempre isso, né?
Então, por que o Z não tem essa expressão? Veja, essa é a função de partição que eu quero mostrar. Agora, nota, eu falei lá, eu tenho x1, né, e elevado a menos beta é 1, elevado a n1, x2 a n2, x3 a n3, e eu tenho este fator aqui que conta os números. Isso aqui é um resultado analítico. Isso aqui é expansão multinomial, isso é x a n. Então, você tem x1, x2, você pega o x genérico e eleva ao n total, ele corresponde a essa soma, que é exatamente o que estava na imagem anterior. Então, a função de partição, ela é você pegar um cara desses aqui, tirar o índice 1, 2, 3, faz um índice genérico, J, então é J, exponencial de EJ. E você soma sobre todos os n's aqui, tá certo? Então, essa aqui é a função de partição. Isso aqui é o x elevado a n. Porque ele é igual a essa soma, que é o que está na imagem anterior. Então, achamos a função de partição. Então, se você tem a função de partição do gás de Boltzmann, tudo que você precisa saber do gás de Boltzmann, você faz com essa expressão aí. E eu não vou repetir aqueles resultados mais que a gente fez, mas esta é a conexão. O gás de Boltzmann está resolvido. Como eu falei, tendo a função de partição, o problema está resolvido. Então, no gás de Boltzmann, a gente não vai falar mais nada, vai parar por aqui. Mas eu espero que vocês tenham entendido a sutileza de que a gente soma isso aqui exatamente e o resultado é esse. Então, este é o gás de Boltzmann. Muito bem. Agora, até agora, nós tivemos gastando bastante energia nos problemas quânticos. Agora vamos voltar ao problema clássico e vocês vão ver umas imagens aqui que eu já falei antes, mas quando eu falei antes, eu estava no ensemble microcanônico. Então, no ensemble microcanônico, essas coisas eram muito simples, porque a densidade, as probabilidades eram todas iguais, né? Então, quando as probabilidades são todas iguais, a coisa é muito simples. Só que naquela época eu antecipei para vocês, olha, o que nós estamos fazendo aqui no espaço de fases, em termos de um ρ, lembra que apareceu um ρ? Isso é geral. E mais tarde nós vamos fazer um ρ, que é uma exponencial. Eu falei naquela época. Então, agora, veja, o que a gente aprendeu? A gente acabou de estar aprendendo no ensemble canônico. O ensemble canônico é você pegar o hamiltoniano do seu problema, multiplicar por beta, trocar o sinal, fazer exponencial. Isto é, o peso de Boltzmann para essa energia nessa condição. Só que eu tenho que... Então, isso aqui é o peso de Boltzmann, aí a energia vai mudando e eu vou tendo pesos de Boltzmann diferentes. Então, esse ρ aqui me dá os pesos de Boltzmann. Só que, para que esse ρ seja uma probabilidade, eu preciso normalizar isso aqui. Então, esse z que está aqui, que é o que normaliza, é eu pegar esse resultado aqui e somar para todos os valores possíveis. Não foi isso que eu acabei de fazer? Eu não somei sobre todas as ocupações? Lá eram todos os estados que eu podia somar, eu somava nas ocupações. Agora eu tenho que somar em Q e em P. Então, a minha Z ela é integral da exponencial de menos beta H, né, que é o fator de Boltzmann, e eu tenho que integrar em dq e eu tenho que integrar em dp. Tá? Quando a gente resolveu o problema do ensemble microcanônico, a gente não tinha isso aqui. Isso era uma constante. Mas eu tinha vínculos que eu tinha que satisfazer, e aí a gente fez toda aquela maneira de tratar o problema e chegou no resultado. Agora, o que eu tenho que fazer é somar essa função de partição. Eu tenho que fazer essa conta para o H, para a minha hamiltoniana clássica, com beta, para todos os Qs e Ps no meu espaço de fase. Tá? Agora eu não estou mais com energia constante. Antes a gente fazia, eu tenho que achar a superfície, a hipersuperfície da energia constante. Agora não. Agora eu tenho que fazer essa conta. Tá? Então, esse é o resultado, essa é a maneira de tratar o problema classicamente. Então, de novo, agora a gente olha o valor médio, a gente vai ter um outro olhar ao valor médio, né? Porque antes o nosso valor médio era mais simples, todo mundo era constante. Esse ρ era uma constante, né? Então essa conta aqui não tinha isso, né?
E aí eu mostrei que se o ρ está normalizado, a gente esquece o denominador, a gente quer sempre o ensemble estacionário, então a gente quer dρ dt parcial igual a zero, e a gente vê que esse cara aqui não depende de t, e o valor médio de uma função é f de qp ρ. E esse ρ agora é aquele exponencial que eu acabei de mostrar na imagem anterior, e você tem que somar em todos os dqs e todos os dt's. Muito bem. Então, isso aqui é o que leva, de novo, a gente à hipótese de médias em ensembles, que é a hipótese de Boltzmann, que ele fez pensando no caso, primeiro, de energia constante, mas a gente sabe que, então, isso aqui vale sempre. Então, isso aqui é o que fundamenta a mecânica estatística, a hipótese ergódica, que permite que você considere essa média. Fazendo isso aqui, você vai, eventualmente, passear por todos os estados possíveis que o seu problema permite. O ρ é quem define isso. Tá certo? Lá antes, a gente tinha uma hipersuperfície de energia, você tinha que andar naquela hipersuperfície. Agora você tem que satisfazer a condição para esse ρ que pondera cada energia, né? Mas, então, ao poder fazer isso, a gente tem, de novo, que esta formulação, que não tem nada a ver com os experimentos, mas agora me dá direto uma resposta em temperatura, eu comparo com a medida que o colega experimental foi lá e fez. Tá? Então, a média em ensemble é igual à média do laboratório. É isso que permite a mecânica estatística funcionar, a hipótese ergódica. Então, nós falamos da hipótese ergódica lá atrás, eu estou falando de novo porque é importante que a gente entenda que ela funciona aqui como funcionava lá, e quem define como que as coisas andam é esse cara aqui. Para cada descrição de ρ que a gente pode usar, a gente vai ter uma física acontecendo, caminhando, de uma forma a chegar sempre no mesmo resultado físico. Então, vamos usar isso aqui para estudar o gás clássico. O gás clássico, na sua plenitude, né, ele é a soma das energias cinéticas das partículas, todo mundo com a mesma massa, né, que eu estou fazendo um caso, todo mundo com a mesma massa, e essas partículas interagem. Então, existe um potencial de interação entre essas partículas. Então, esse é o caso do gás interagente. Então, vê o potencial de interação entre as partículas. Então, existem muitos potenciais, mas vamos pensar num potencial simples, o potencial de Lennard-Jones. O potencial de Lennard-Jones é um potencial que diz o seguinte, né? Ele fala, olha, se você tem partículas no gás, essas partículas não podem se sobrepor, uma não pode ir em cima da outra. Então, existe uma região que elas não podem chegar mais perto. Isso aí é a história do caroço duro, né? Existe uma região em que a energia potencial de interação ela fica infinitamente repulsiva. Você não pode passar de um certo ponto. E, se você se afasta muito, essa interação vai para zero. Mas essa interação, ela varia com a distância, e existe um ponto, que é o ponto melhor, que é o ponto que leva você para um estado de mais baixa energia. Então, isso aqui é um potencial de interação que, se você usar aqui, você vai entender um gás real. Você pode fazer outros potenciais mais sofisticados. Você pode fazer um potencial que é um potencial infinito aqui, uma caixinha assim, ou então é um potencial infinito que depois sai com esse rabo aqui. Então, você pode fazer muitos potenciais. Cada potencial desse, você vai ter uma solução para o problema. Tá? Então, vamos ter uma aula inteira onde a gente vai mostrar como que a gente resolve um problema com potencial interativo desse tipo. Tá? Só que, hoje, nós vamos considerar a situação em que as partículas não interagem. Então, eu posso jogar fora esse termo. Então, se eu jogar fora esse termo, eu posso calcular a função de partição. Bom, a função de partição, independente, antes de eu falar isso aqui, a função de partição é integrar na coordenada 1 até a coordenada n, 3 dimensões, vetor, e os momentos, que são vetores também, vetor é 3 dimensões, da exponencial de menos beta h, onde h é isso aqui. Então, no caso geral, é esse problema que a gente tem que resolver. Tá?
E aí, como esse problema aqui, ó, hamiltoniano é uma soma, então isso aqui fatora sempre nesse problema em dois problemas. Um problema que é da parte cinética e um problema que é da parte de interação. Então, são dois termos que vão aparecer. Só que hoje, nós vamos fazer o caso simples, onde o V é zero. Se o V é zero, esse termo aqui não tem. Então, todas as integrais em R, elas não têm exponencial. A exponencial aqui dá 1. Né? Exponencial de zero dá 1. Então, aqui eu posso integrar dr1 na caixa de volume V até esse aqui. Cada uma dessas aqui me dá um volume. Então, como o potencial é zero, as integrais em coordenadas correspondem a um volume V da caixa para cada coordenada. A partícula pode, em princípio, andar em qualquer lugar da caixa. Então, isso aí leva que as integrais de coordenadas do nosso problema me levam a um termo para a função de partição, que é uma contribuição VAN. Então, só sobrou eu fazer a conta agora para os dp. Então, eu tenho que fazer integral de d3p1 de exponencial de menos beta h elevado beta h, onde o h é esse termo aqui. Tá? Ele vai separar e eu vou ter, então, a integral de R1 vai ser a exponencial disso aqui para o P1 vetor. Né? Então, vejam comigo. Então, o que eu vou ter é integrais do tipo integral dp da exponencial de menos beta P2 sobre 2m. Esta integral aqui, a gente já fez ela várias vezes, e a gente sabe que ela dá 2πm sobre beta elevado a meio. Agora, aqui, esta conta que eu acabei de mostrar para vocês é para uma componente de P. Nós estamos falando de um problema em 3 dimensões, onde eu tenho Px, Py e Pz. Então, de fato, o que eu tenho que fazer é a integral de d3p exponencial disso aqui. Então, esta integral aqui, nesse caso aqui, a gente pode lembrar que P2 é px ao quadrado, py ao quadrado, pz ao quadrado. Então, esta conta aqui fatora em 3 integrais. Uma dessa para px, uma dessa para py, uma dessa para pz. Produto. Então, esse termo aqui é multiplicar 3 vezes esse aqui. Por isso que dá 3 sobre 2. 2πm sobre beta, 3 sobre 2. Tá? Então, essa é a integral que a gente tem que fazer. Este é o resultado. Então, o nosso resultado para uma partícula, isso aqui é para uma partícula, né? Então, eu vou ter que elevar isso aqui a n. 3n sobre 2. Essa é a parte de momentos. E a parte de coordenadas é v a n. Então, a nossa função de partição ficou VAN, 2πm sobre beta a 3 sobre 2, só que n termos. Então, esta é a função de partição clássica para um gás não interagente, o gás ideal. Então, da mesma maneira que nós conseguimos somar o número de ômega, somamos o número de partículas para um gás ideal, lembra que a gente fez isso? E era uma hipersuperfície e tal. Então agora, como eu estou com o meu gás em temperatura constante, então a função de partição que descreve o comportamento do gás é esta aqui. Tá? Agora, se eu quiser fazer o caso complicado, em que eu tenho uma energia potencial, eu tenho um termo de interação, energia potencial de interação, então eu não posso fazer isso aqui. Aí, eu tenho que fazer essa conta. Eu tenho que fazer a integral do R1 até a integral do Rn da exponencial de menos beta somatória do potencial de interação. Então, esta conta, quando a gente fizer, e essa conta é feita, isso dá um QAN. Então, no lugar de VAN, que foi uma coisa muito simples, né? Singela, né? VAN muito simples. No caso geral, de qualquer caso de interação, isso dá um QAN. Então, a minha expressão é ZC é Q elevado a N
multiplicado pela parte cinética. A parte cinética, no problema clássico, é sempre a mesma. Está resolvida. Essa nós resolvemos exatamente. O que a gente não consegue resolver exatamente é isso aqui. Então, agora, quando nós formos fazer este problema, a gente vai ter que fazer algumas aproximações para chegar em algum resultado. Então, vocês vão ver que, surpreendentemente, a gente vai obter um resultado muito importante usando essas coisas, e a gente vai mostrar uma função, um resultado termodinâmico muito conhecido, só que nós vamos dar um olhar microscópico a ele. Nós vamos mostrar que, se eu tenho átomos com raio tal e tal, aquela equação que a gente tem, ela pode ser obtida usando a mecânica estatística. Então, isso aqui é um teaser, né? É um spoiler para uma próxima aula. Nós vamos resolver esse problema, um potencial deste tipo, potenciais dessa classe aqui, numa aula futura. Mas, no caso ideal, a gente volta e fala, olha, QAN é VAN e o resultado é esse aqui. Muito bem. Então, se eu tenho esse VAN aqui, eu tomo log e eu acho... Eu pego isso aqui, tomo log dá isso. Aí eu abro esse log aqui, né, porque o que eu quero é o que depende da temperatura e o que depende do volume. Então, veja, o ln da função de partição do gás clássico, ela é n ln de V menos 3 sobre 2 n ln de beta. Guarda isso. ln de V, ln de beta. Então, veja, o que é a pressão? A pressão é 1 sobre beta derivada com relação ao volume do ln de Z. O ln de Z é n ln de V. Então, se eu derivo com relação a V, dá 1 sobre V. Então, isso aqui dá 1 sobre beta, aqui, N, 1 sobre V. Você joga o V para cá, o beta que está aqui, acabou de se manter, N acabou de se manter, é PV. E a energia total? A energia total é menos a derivada do ln de Z com relação a beta. A expressão que eu tinha na imagem anterior era 3 sobre 2, N acabou de se manter. Então, a hora que você deriva, vai dar 3 sobre 2, N acabou de se manter. O T sobre 2, 1 sobre beta. Certo? Era ln de beta, dá 1 sobre beta. Beta acabou de se manter. Então, dá N, 3 sobre 2 acabou de se manter. Então, isso aqui é a energia total. A energia por partícula, você divide por N aqui, a energia por partícula é 3 meios de acabou de se manter, que é a energia média por partícula. Teorema da equipartição de energia. Então, você tem a equação de estado do gás e você tem a equipartição de energia a partir da função de partição do gás ideal que a gente obteve aqui. Então, tudo está funcionando, um ensemble canônico reproduz todos os resultados de uma forma elegante, não é? E aí, a gente tem o calor específico, né? Se a energia média é K-Boltzmann, a energia média é essa aqui, né? Então, se eu derivo com relação à temperatura, esse P vai embora, eu fico com 3 sobre 2 K-Boltzmann N, que se eu divido por 1 sobre N, para fazer o calor específico, 3 sobre 2 K-Boltzmann. Isso aqui é o resultado do Dulong-Petit, que era aquela constante que ninguém conseguia resolver porque a temperatura ia para zero. A temperatura vai para zero por causa do início da nossa aula, o calor específico de Einstein. Tá, então, aqui a gente fez os dois calores específicos. O calor específico em alta temperatura, do Dulong-Petit, e o calor específico de Einstein, que é a correção disso aqui, quando você vai para baixas temperaturas e os efeitos quânticos acontecem. Bom, a gente pode encontrar a entropia. A entropia, se eu tenho F, né, e eu tenho energia, eu uso essa expressão, e aí você chega à conclusão que a entropia, nessa formulação que a gente fez, é dada por isso. E aí a gente pega e tira todos esses termos aqui e escreve a entropia assim. A entropia é N, acabou de manter, ln de V, 3 sobre 2 ln de T, mais sigma.
onde sigma é todas as constantes que eu juntei. Então, sigma é 3 sobre 2 Ln de 2πm K-Boltzmann, 3 sobre 2. Tá? Então, essa é a energia que eu obtive a partir, vejam, guardem essa afirmação que eu vou fazer agora. Nós fizemos de uma forma... Está faltando uma pequena pitada de sal nesse nosso problema. Nós achamos essa função. Certo? A partir dessa função, a gente tem esta entropia. Está com este coeficiente. Então, eu deixo isso assim para vocês. Lembrem que essa é a expressão. Porque na próxima aula a gente vai revisitar isso aqui e vai ver que está faltando uma coisinha para isso aqui ficar correto. Eu já mostrei a expressão da entropia correta antes para vocês, mas na próxima aula a gente vai ver alguma coisa interessante com relação a isso aqui. Mas o fato é, tendo isso aqui, a gente obtém todo o comportamento termodinâmico do nosso problema. Certo? Então, com isso, a gente completa a aula de hoje, que trouxe para a gente alguns resultados interessantes, né? A gente viu o calor específico nas suas duas formas, a gente viu de novo que o gás de Boltzmann está bem descrito, e a gente viu que a gente pode tratar o caso clássico, né? Aquela formulação geral que a gente fez, ela se enquadra aqui no caso clássico de uma forma muito elegante com aquela exponencial ali, e a gente consegue calcular o ρ. E a gente vai calcular isso aí por um caso de um gás clássico, mas interagente. Tá, então, com isso, eu agradeço a atenção de vocês e a gente continua na próxima aula, onde eu vou resolver o mistério da entropia, da última imagem da aula de hoje. Bom, então, obrigado pela atenção e nos encontramos